Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós vamos estudar a aula 116 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Para a aula de hoje, você vai precisar do seu caderno de Língua Portuguesa, da caneta e o lápis, a borracha e o apontador. E o assunto a ser estudado hoje será a parte 7 da nossa revisão das classes gramaticais. E hoje nós vamos falar sobre o advérbio. O objetivo é revisar a classe gramatical dos advérbios. E o que é um advérbio? A classe de palavras que acompanha verbos, adjetivos ou ainda outros advérbios, acrescentando a eles uma característica ou ainda intensificando o seu sentido. Os advérbios eles podem ser classificados como sendo de lugar, de tempo, de modo, de intensidade, de afirmação, de negação e também de dúvida. Classificação então desses advérbios, Nós vamos agora ver cada um desses grupos que eu citei aí para vocês, e ver qual é o sentido que ele estabelece. Então, o advérbio de lugar, ele ajuda a caracterizar o lugar ao qual o verbo refere-se por meio da noção de posição e direção. Alguns advérbios de lugar são perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, lá, atrás, entre outros. Vamos ver os exemplos aqui das frases. Demorou, mas chegou longe. Chegou é o verbo e longe é o advérbio. Por que não ficamos aqui? Aqui é o advérbio, E ele está acompanhando o verbo ficamos. Ambos estão dando essa noção, essa ideia de lugar. Segundo, o advérbio de tempo, que dá a noção temporal, período do tempo aos verbos. Quais são exemplos de advérbios de tempo? Antes, depois, hoje, ontem, amanhã, sempre, nunca, cedo, tarde, entre outros, Então, olha lá, cedo ou tarde atingiremos nossos objetivos. Esse cedo ou tarde está acompanhando o verbo atingiremos. E sempre que precisar de algo, basta chamar-me, Sempre também ali acompanhando o verbo precisar, ou modificando ali o sentido do verbo precisar. O advérbio de modo, que vai indicar a maneira como a ação dos verbos ela foi executada. Alguns advérbios de modo são rápido, devagar, bem, mal, e também vários que terminam no sufixo mente. Eu terminava depressa os meus deveres. Esse depressa é o advérbio de modo, é o modo como eu terminava, os meus deveres. Nós estamos indo bem na competição. É o modo como nós estamos indo na competição, estamos indo bem. Ouvia pacientemente as queixas dela. O modo como ele ou ela ouvia, Pacientemente. Então, várias palavrinhas que terminam no sufixo mente são classificadas como advérbios de modo. Advérbio de intensidade, que caracteriza a intensidade da ação verbal ou da qualidade, do adjetivo, ou até mesmo de outros advérbios, Quais são alguns exemplos aí de advérbios de intensidade? Muito, pouco, bastante, demais, tanto, tão. Exemplos ali nas frases, ele falava pouco. Está intensificando a forma como ele falava. Eles formam um casal tão bonito, não é só um casal bonito, é um casal tão bonito, Dando essa ideia da intensidade. Nossas amigas arrumaram-se muito depressa. Não foi apenas depressa, foi muito depressa. Então, aqui eu tenho o quê? O advérbio muito, que está intensificando o advérbio depressa, Tenho dois advérbios ali.
Então, o advérbio ele pode ou acompanhar um verbo, ou acompanhar um adjetivo, ou acompanhar o próprio advérbio. Aqui em cima, o bonito é adjetivo, então ele está intensificando o adjetivo. E na primeira oração, ele está acompanhando o verbo falava. Advérbio de afirmação, que vai reforçar o sentido de afirmação, né? O sim, o por certo, palavras afirmativas, também que tem um sufixo mente, certamente, realmente, são enquadradas como advérbios de afirmação. Algumas palavras também, como claro, positivo, também podem receber essa classificação de advérbio de afirmação, dependendo do contexto, né, da oração, se ela tiver a mesma função de advérbio. Então, vejamos aqui, ó, eu vou sim. Sim é um advérbio de afirmação. Por certo, passaram por aqui, né? Por certo. Como eu tenho duas palavras, então eu vou chamar de locução adverbial de afirmação. Com certeza, entendemos. O com certeza também é uma locução, né? Lembrem que sempre que tiver duas palavras ou mais, a gente chama de locução. Advérbio de negação vai reforçar o sentido da negação. Então, alguns são o não, o nem, né? Em alguns contextos mais específicos, palavras como negativo, nenhum, nunca, jamais, também podem receber essa classificação de advérbio de negação, dependendo do contexto, né? Eu tenho que analisar o contexto da frase para saber se é um advérbio. Eu nem vi isso passar. Esse nem, né, tem essa conotação da negação. Não aceitamos mais isso. O não, né, obviamente, é o primeiro aí da lista. E ela não ficou nada satisfeita, ok? Então, nem e não, advérbios de negação. Advérbio de dúvida vai enfatizar o sentido da dúvida. Alguns, né, são as palavras talvez, quiçá, porventura. Palavras que expressem dúvida, acrescidas do sufixo mente, como possivelmente, provavelmente. Aí eu não vou dizer que são advérbios de modo, e sim de dúvida, né? Porque elas reforçam a ideia da possibilidade, da hipótese, da dúvida. Quiçá chova hoje. Quiçá significa talvez, né? Tem o mesmo valor, o mesmo sentido. Então, talvez chova hoje. Nós talvez venhamos à sua festa e possivelmente teremos uma resposta até amanhã. Então, quiçá, talvez e possivelmente, dentro desses contextos aí, são advérbios de dúvida. Temos também o que a gente chama de advérbios interrogativos, que são aqueles que vão iniciar uma pergunta. Aí a gente vai chamar de advérbio interrogativo. Advérbio interrogativo de lugar, onde, né? Onde eles moram, dá a ideia de lugar. Advérbio interrogativo de tempo, quando poderemos nos ver? Advérbio interrogativo de modo, como você está, né? Porque pressupõe o modo. E advérbio interrogativo de causa, por que não me pediu ajuda? Qual a causa, qual o motivo de não ter me pedido ajuda, né? Então, esses aqui, o onde, o quando, o como e o porquê, quando forem empregados ali em frases interrogativas, eles têm essa função de advérbio interrogativo. Locução adverbial, como eu já falei ali anteriormente para vocês, né? Já tinha dado um spoilerzinho ali numa oração, né? Num exemplo anterior. Quando a gente tem duas ou mais palavras, então, com o valor de um advérbio, a gente vai chamar de locução adverbial. Normalmente, ela é formada por dois ou mais advérbios, ou ainda por um advérbio e uma preposição, tá? E as locuções adverbiais, elas recebem o mesmo tipo de classificação dos advérbios, né? De tempo, de lugar, de modo, afirmação, negação e assim por diante. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó, de locuções adverbiais. De lugar: ao redor de, perto de, longe de, em cima de, embaixo de. Locuções adverbiais de tempo: nunca mais, mais tarde,
de manhã ou pela manhã, em breve. Locuções adverbiais de modo, ao contrário, em detalhes. Locuções adverbiais de intensidade, muito mais, muito menos, em excesso. Locuções adverbiais de afirmação, com certeza, sem dúvidas, de fato. Locuções adverbiais de negação, de forma alguma, de jeito nenhum. Locução adverbial de dúvida, quem sabe, né? Então, são todas locuções porque são formadas por mais de uma palavra e tem o mesmo valor do advérbio, né? E ainda vamos falar do grau dos advérbios. Então, alguns advérbios, eles são variáveis no que diz respeito ao grau, né? Então, eles podem variar na intensidade. Essa variação, ela pode ser de maneira comparativa ou superlativa, formados, então, pelo mesmo processo dos adjetivos. Então, vamos falar primeiro aqui do grau comparativo. No grau comparativo, o advérbio, ele aparece numa relação que pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade, né? Entre dois ou mais elementos. Assim como a gente já estudou lá no grau dos adjetivos, tá? É muito semelhante, só que aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter um advérbio e não um adjetivo. Então, de igualdade, pessoal, tão, tanto, mais o advérbio, mais a palavra quanto. Nós corremos tão depressa quanto eles. Então, o que eu pintei aqui de vermelho é o advérbio. E aqui nós temos, então, a representação desse grau comparativo de igualdade. Ela se veste tão bem quanto ele. Bem é o advérbio, né? Então, tão bem quanto é um comparativo de igualdade. De superioridade, formado, então, da seguinte estrutura. Mais advérbio e do que? Nós corremos mais depressa do que eles. E ela se veste melhor do que ele. Já já eu vou falar a observação em relação a isso, né? Por que que aqui era bem e por que que aqui virou melhor? E ainda o grau comparativo de inferioridade, formado da seguinte estrutura: menos, mais o advérbio e mais o do que. Nós corremos menos depressa do que eles. E ela se veste pior do que ele. Então, olha só, para os advérbios bem e mal, nós temos respectivamente as formas melhor e pior, que eu devo empregar aqui nessa situação, porque não existe eu dizer que ela se veste mais bem do que ele. Esse mais bem eu vou trocar pelo melhor. E da mesma forma, né, eu não posso dizer ela se veste menos bem do que ele. Então, esse menos bem eu tenho que trocar pelo pior, né? Então, para o bem e para o mal, eu troco pelo melhor e pelo pior. Não esquecem, né, dessa observação aí, ela é bem importante, né, pessoal? E ainda o grau superlativo. O advérbio, ele possui apenas o grau superlativo absoluto. Da mesma forma como o adjetivo, eu tenho o analítico e tenho o sintético. Então, o analítico obedece à seguinte estrutura. Eu tenho um advérbio acompanhando outro advérbio. Ele faz tudo muito rápido, né? Muito rápido. Eu tenho dois advérbios. E o sintético, eu tenho o quê? Eu tenho o advérbio acrescido de um sufixo, né? Que vai alterar ali a palavra. Então, ele faz tudo rapidíssimo. Muito rápido, superlativo analítico. Rapidíssimo, superlativo sintético, né?
E só lembrando que aqui a gente está falando de advérbios, né? Não vai confundir com os adjetivos. Ok, pessoal? Então agora vai lá para os exercícios, não pule essa etapa porque ela é muito importante para a fixação dos conteúdos. Muito obrigada pela sua atenção e a gente se vê nas próximas aulas. Até mais!